Coisas. E agora, meu povo? Que não quer ir. Deixa eu parar o compartilhamento. Puxar esse aqui. Ai, que na verdade eu não estou conseguindo. Aqui, compartilhar este conteúdo.
Agora, meu povo, passou aqui. Então, vamos lá. Agora, né, a aula. Enfim, né, nós conseguimos compartilhar aqui o conteúdo, entendendo a dilatação para o parto normal. Será que eu vou ter passagem? Será que eu não vou? Então, vamos lá, tá? Qual é o objetivo, tá? Dessa aula. Então, nessa aula, eu vou explicar o processo de dilatação do colo do útero durante todo o processo de trabalho de parto. Como que eu vou ajudar, né, vocês a compreender o que acontece em cada fase e como isso vai impactar, tá? O nascimento do bebê de vocês e como que a gente consegue técnicas para ajudar essa dilatação, aliviar a dor, para que vocês tenham aí um parto mais tranquilo, tá certo? Então, vamos aqui. Então, o que é de fato a dilatação? Tá? A dilatação é o processo, tá, de abertura. Ó, vejam que a evolução do colo nessa imagem aqui, né, nessa imagem aqui, um colo do útero não está apagado, né, um colo do útero bem espesso. Então, você tem essa questão aqui do colo do útero aqui, ó, não apagado, o colo do útero ele está apagando, não dilatado, o colo do útero está a 20% aqui, não, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem a setinha, felizmente não consigo, mas vamos lá. Na terceira imagem, tá? Aqui, deixa eu ver, aqui, ó, essa imagem aqui, tá? Essa imagem. No colo do útero, nessa imagem daqui, o colo do útero já está totalmente apagado. Ó, já está com dilatação. E na última imagem, com dilatação completa. Tá bom? Então, a dilatação nada mais é do que a abertura desse colo para permitir a passagem desse bebê durante o parto normal. Tá? Então, ele precisa dilatar de 0 a 10 centímetros para que o bebê consiga descer e nascer, tá? E aí isso ocorre gradualmente durante as fases do trabalho de parto. E quais são essas fases? As fases do trabalho de parto que acontece, tá? Essa dilatação é a primeira. A gente tem fases anteriores a essa, mas a dilatação de fato, ela começa a partir da fase latente, tá? Então, nessa fase, a fase latente, o colo do útero ele vai ele vai sendo trabalhado, como podemos dizer, tá? Na deixa eu ver. Um instante. O colo do útero ele vai sendo trabalhado, ele vai afinando, tá? O que de fato acontece nessa fase? Normalmente na fase latente, essa gestante ela tá com dores, com contrações irregulares, não tem uma duração muito prolongada. Essa contração, ela varia ali entre 30 segundos, 40 segundos, não chega a 1 minuto, tá? Como seria nas fases mais para frente. Nessa fase, normalmente, tá? Essa gestante, ela vai dilatar, em média, de 3 a 4 centímetros, tá? Isso de acordo com os estudos, tá? Evidências científicas, essa dilatação ocorre ali até no máximo uns 4 centímetros. Stephanie, mas qual a duração dessa fase? Gente, é muito relativo, tá? A duração de uma fase de trabalho de parto, ela pode tanto demorar para dilatar 6 horas, ela pode começar a dilatar 3 horas da tarde. Hoje mesmo eu escutei um relato onde a gestante, com 3 horas da tarde, foi avaliada, ela estava com 3 centímetros de dilatação. Mas no momento em que é da 3, 4, 5, 6, 7,
4 horas depois, então vejam só, ela passou da fase latente, da fase ativa para a fase praticamente expulsiva. Na verdade, foi para a fase expulsiva. O bebê nasceu em quase 5 horas aí, tá? Que aí teve um pouquinho mais ali de tempo na fase expulsiva, mas ela completou dilatação completa ali nas 7 horas. Então, em 3 horas, 3 horas da tarde, ela estava com 3 centímetros. 7 horas ela estava com dilatação completa, tá? Essas contrações dessa fase, ela já é uma contração irregular, uma contração mais leve, que pode até ser confundida aí com uma contração de treinamento, se essa mulher ela tá bem controlada emocionalmente, se ela preparou a mente dela, se ela está entendendo que essa dor, que eu não costumo falar dor, esse desconforto, um desconforto que vai trazer o bebê para os braços dela. Então, mas o que a gente vai fazer nessa fase latente? Se é uma fase onde o colo ele está sendo trabalhado, o ideal é que você descanse nessa fase. Se hidrate, se quiser comer também coma, porque o tempo ele vai passar e você vai cada vez mais intensificar essas contrações, mas nesse início, na fase latente, você precisa descansar, tá bom? Caminhadas leves, nada de exercício mexendo o quadril, nada disso, tá? Na próxima fase, que é a fase ativa, aí sim você deve, olha o nome, fase ativa. Então, nessa fase, você deve sim, tá? Se movimentar. Nessa fase, mais ou menos, o colo do útero, ele dilata ali dos 4 aos 7 centímetros, mais ou menos, tá? E essas contrações, elas vão ocorrer, né, de forma um pouco mais intensas. Então, nessa fase, a gestante ela já não está mais no raciocínio lógico dela. Ela já não fala mais, ela já está mais introspectiva, já não aceita tanta água. Então, inclusive, vou tomar minha aguinha aqui. Já não aceita tanta água, tanto alimento, tá? E é um momento em que essa gestante ela precisa muito do apoio das pessoas que estão ali ao redor. Se você tem uma doula, maravilha. Se você não tem, o apoio do seu parceiro, do seu acompanhante é surreal. Ele precisa estar ali agindo ativamente, porque o hormônio que ajuda nessa contração é o hormônio do amor, é a ocitocina, tá? Então, o que você vai fazer nessa fase ativa? Como o nome fala, ativa, você precisa de atividade, você precisa de trabalho, você precisa, de fato, se movimentar, vai para um banho quente, o banho ajuda a aliviar essa dor. Você precisa focar na respiração a cada contração, tá? Para diminuir e aliviar o desconforto, tá? E a fase de transição. Gente, essa fase de transição é aquela fase onde a mulher ela quer desistir. Ela quer sair de tudo que a gente consegue, né, visualizar ali, eu não aguento mais, eu quero uma cesárea, ela começa a pedir cesárea. É o momento em que ela começa a pedir analgesia, inclusive a analgesia ela é recomendada para que seja feita nessa fase, a partir ali de 7 a 10 centímetros. Por quê? Porque as contrações são mais intensas, tá? As contrações, elas inclusive demoram mais, então é nessa fase que as contrações, elas estão ali durando de 50 a 60 segundos, praticamente, na verdade, às vezes até passam de 1 minuto, tá? E nessa fase, é a fase em que essa gestante ela precisa de muito apoio emocional, onde o esposo, o acompanhante que estiver ali com ela, precisa estar encorajando a todo momento essa gestante, para que ela consiga passar para a última fase, que é a fase expulsiva,
tá? Na fase expulsiva, essa gestante ela vai o quê? Expelir esse bebê, vai tirar, vai sair esse bebê. Então, esse bebê, ele vai demandar demais, essa saída demanda demais da mãe. Então, com as contrações vem a vontade de fazer força, tá? Ela alcançou a dilatação completa e para que esse bebê saia, ela precisa fazer força. Então, é um momento também que essa gestante ela precisa receber muita palavra de encorajamento. Nessa fase, normalmente, alguns profissionais ficam falando, faz força, assim, desse jeito, tá fazendo com força curta, não tá fazendo certo, tá fazendo errado. Gente, isso desencoraja demais, tá? Esta mãe. E aí, o tema é: será que eu vou ter passagem? Toda mulher ela vai dilatar até os 10 centímetros, tá? Igual na foto que nós vimos, 10 centímetros, ela vai dilatar. Só que existem vários fatores que influenciam para que essa mulher dilate, né? E alcance a dilatação completa ou que ela não alcance a dilatação completa, tá? Então, quais são esses fatores que influenciam, tá? Essa gestante. Na verdade, fatores que influenciam essa dilatação, tá? Primeiro deles é a posição do bebê. Então, se esse bebê ele já está encaixadinho, tá na pelve e ele está descendo, tá? Essa gestante, esse colo, ele vai começar a ser trabalhado. Se já teve os sinais, né, se ela já teve os sinais de início de trabalho de parto, como perda de tampão, rompimento da bolsa, tá? Então, essa posição do bebê influencia, tá? Para que esse bebê, para que esse colo seja trabalhado, tá? E a posição do bebê na pelve seja cada vez mais para baixo e forçando para que a dilatação aconteça. Um outro fator que influencia é o nível de ansiedade dessa gestante. Na verdade, eu acredito muito que esse é o fator mais importante. A ansiedade vai gerar o medo. O medo tensiona toda a musculatura. Tensionou a musculatura, aumenta a dor. E aí a dor você fica num ciclo: medo, tensão e dor. Medo, tensão e dor. E aí isso faz com que essas gestantes se encaminhe para a maternidade de forma antecipada. Vá para a maternidade na fase latente. Gente, se você chega com 2 a 3, dá mais, principalmente se você é uma gestante, uma mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem, normalmente, os partos são mais demorados. Os partos, essa dilatação, ela demora um pouco mais para acontecer, tá bom? Então, o nível de ansiedade, ele vai afetar essa gestante. Então, por que você chega na maternidade, começa ali a fazer os exercícios, aí verifica a sua dilatação, se está com 3 a 4 centímetros de dilatação. Eles avaliam você e, normalmente, uma equipe desatualizada vai falar assim, você não tem passagem, você não dilatou, você não está dilatando. Por quê? Porque o nível de dor dessa gestante, ele está no extremo, tá? Eu já acompanhei logo lá no início do meu acompanhamento, eu não tinha tanto essa expertise de perceber, de percepção, né, do nível de aceitação de dor dessa gestante. Então, eu já cheguei em maternidades com a gestante urrando de dor, estava assim um nível exacerbado, e elas estavam com o quê? Falei, não, né, como doula iniciante, pensei, não, essa dor já deve ser com certeza de uns 7 centímetros a 10 centímetros. Ela estava com 2, de 3 para 2 centímetros. Só que como ela estava
Com uma dor extrema, eu não ainda nesse momento, eu não trabalhava a questão mental da gestante profundamente, diferente de hoje. Há 9 anos da dolagem, eu já consigo, de fato, identificar se essa gestante, ela está bem evoluída, tá? Por quê? Porque eu trabalho a mente da gestante hoje. Então, esse nível de ansiedade, ele vai contar demais. Então, pode sim influenciar, digamos aí, 70% desse vou dilatar ou não vou dilatar. Porque imagina só, você chega com um nível de dor extremamente forte, tá? Na maternidade, chega e é verificado que você está com 2, 3, 4 centímetros no máximo. Então você vai ser desencorajada. Você vai ficar frustrada. Meu, nossa senhora, se eu tô com esse nível de dor com 4 centímetros, imagina quando chegar a 10 centímetros. E às vezes esse processo demora, e é o que faz os profissionais, né, para não ficar ali vendo você sofrer, a te encaminharem para uma cesárea com a indicação, com a recomendação de que você não tem passagem, mas isso não é verdade, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Perdão. Então, aqui a gente vai falar também do fator que influencia na dilatação, são as intervenções médicas. Então, a gente acabou de falar que esse nível de ansiedade fez com que essa gestante ela chegasse de forma antecipada na maternidade. Ela ficou ali, né, sentindo dor, e essa dor aumentando, aumentando, aumentando. Ela já entrou no ciclo do medo. Entrou no ciclo do medo, diminui a quantidade do hormônio da contração, que esse hormônio da contração nada mais é do que o hormônio do amor. Então, me diz, em sã consciência, você extremamente estressada, você vai conseguir relaxar, fazer com que esse hormônio do amor venha com dor? É difícil se você não preparou sua mente. A ocitocina, ela acelera o processo de dilatação, porque ela está ali, ó, fazendo com que o músculo contraia e empurre o bebê cada vez mais para baixo, tá? Então, essas intervenções médicas influenciam e influenciam demais para que você, né, chegue ao final do seu parto dizendo, eu não vou ter passagem. O médico não, né, não diz que não é mais viável eu prosseguir nesse parto porque eu não tenho passagem. Mas não é isso. Você simplesmente chegou na maternidade de forma demasiada antecipada, tá bom? Outro fator que influencia essa dilatação são os movimentos, as posições. Então, você se movimentar, né? Movimenta a pelve, rebolar a região do quadril, virar para a direita, virar para a esquerda, frente, trás. Então, essa movimentação, ela também vai ajudar com que o bebê desça, tá bom? E as posições também. Não, tem gestantes que, infelizmente, entram nesse ciclo do medo e da dor e querem ficar deitadas. Gente, deitada é a pior posição para você ajudar o seu bebê a nascer. Imagina só. O ossinho do quadril, ele é para dentro. Então, se você deita, você empurra ele e ele empurra, né, esse bebê. Então, esse bebê que está forçando para sair ali, ele não vai ter tanta facilidade, porque você está o quê? Deitada, esse ossinho está sendo empurrado ali contra o bebê e o bebê está querendo sair e está sendo impedido. Então, as posições também influenciam para que esse bebê, tá? Ele saia. Passando aqui. E quais técnicas, o que você pode fazer para que essa dilatação ocorrendo, evoluindo, para que você consiga, de fato, um certo alívio dessa dor. A técnica, assim, mais importante é a respiração.
uma respiração pausada, uma respiração profunda. Você vai oxigenar o seu cérebro, vai levar oxigênio para todo o teu corpo, principalmente para a musculatura. Levou esse oxigênio para a musculatura, você vai fazer o quê? Você vai conseguir relaxar, tá? Então, conseguindo relaxar, você vai diminuindo a dor. Ah, Stephanie, mas é uma contração, é dor, eu não vou conseguir. Consegue. Você relaxando, você respirando, eu tô aqui enviando o link, tá bom? Rapidinho, para as pessoas que me pediram aqui. Rapidinho. Então vamos lá, tá bom? Coloquei aqui já o link para quem quer assistir, tá? Então, continuando, tá? Movimento e mobilidade. Gente, se você quer alívio, tá? Se você quer facilitar essa dilatação, olha o nome, trabalho de parto. Não adianta você passar o tempo todo desse trabalho parada, deitada, isso não facilita. A gente tem aí a lei da gravidade, justamente para que você se levante e ajude o bebê a descer cada vez mais, tá? E quando você se movimenta, tá? A tua pelve se movimenta e o bebê vai encaixando e vai descendo cada vez mais, tá? Massagem e técnicas de alívio da dor, tá? As massagens, as pressões, o movimento com intencionalidade para te ajudar em alguma posição que vai facilitar o movimento da pelve, isso também ajuda na dilatação, tá? E um ambiente calmo, um ambiente onde você tem suporte e apoio, tá certo? Dessas pessoas que estão ali, como uma enfermeira, uma doula, o teu próprio acompanhante, tá? É muito importante que você tenha apoio durante o trabalho de parto. Então, a gente fala aqui também um pouco dos mitos. Ah, eu só vou começar a dilatar quando as contrações são fortes. Nem se liga nisso. Isso é um mito completamente falso, tá? Porque existem a respiração, por exemplo, é um alívio muito de oxigenar a sua musculatura, você consegue trazer para você a mentalização, a visualização do seu bebê vindo para os seus braços, entende? E aí, quando você faz isso, você ajuda ainda mais na dilatação, tá bom? Então, se você quer dilatar, comece, tá? A respiração. Ah, se não dilatar rapidamente, a cesárea vai ser necessária. Gente, dilatação não é recomendação, falta de dilatação não é recomendação para cesárea jamais. Toda mulher vai dilatar, vai chegar à dilatação completa, tá certo? O que acontece são aqueles fatores que nós falamos anteriormente, que é a chegada dessa mulher na maternidade extremamente antecipada, com 2 a 4 centímetros de dilatação, tá? O desencorajamento dessa mulher que não conseguiu focar e trabalhar a mente dela para o alívio da respiração, para a respiração, para que assim
essa contração, ela venha e quando vier, ela seja mais tranquila, seja acolhida como algo bom que vai trazer o teu bebê para perto de você, tá? Então, o não dilatar, ou então o dilatar rapidamente, não existe esse fator. Não existe o fator. Já, se você não dilatar rapidamente, a cesárea vai ser necessária. Ou se você demorar muito para dilatar, a cesárea vai ser indicada. Não existe. O que existe são profissionais desqualificados que avaliam a gestante pelo tempo deles, tá? Infelizmente, tá? Essa gestante que chega com de 2 a 3 centímetros de dilatação, até 4, vai, mãe de primeira viagem, demora um pouco mais para dilatar. E eles precisam passar o plantão deles de forma, vamos dizer, certinha no outro plantão, tá bom? Então, fica de olho, não deixa, vem se informar. Eu vou estar aqui, né, toda quinta-feira à noite para dar uma aula para vocês, tá? E levar informação de qualidade, tá certo? Então, qual o momento exato, né, de ir para a maternidade para que eu não sofra essa violência obstétrica, para que eu não seja desencorajada, para que eu não escute, né, essa questão: "Ah, você não vai ter passagem". O importante é monitorar o ritmo das contrações. Então, se você, começou com contrações irregulares, descansa, né, como eu falei, na fase latente. A fase latente não é o momento de você trabalhar, de você se movimentar, não, você vai descansar. Já na fase ativa, é o momento em que você vai utilizar, tá, dessa fase para, de fato, trabalhar. E aí é nessa fase que as contrações, elas chegam ali mais ou menos no intervalo de 2 a 3 minutos. Só que não é um intervalo de 2 a 3 minutos por 15 minutos, por 20, 30 minutos. Normalmente, essas contrações, elas precisam estar acontecendo de 3 em 3 minutos por, no mínimo, 1 hora. E eu sempre também coloco aí uma margem de segurança de mais de 1 hora, tá bom? Para, de fato, perceber se essas contrações, elas estão na fase ativa e regulares de 2 a 3 minutos de um intervalo de uma para outra, tá certo? Então, a gente está chegando aqui ao final da nossa aula, entendendo que não existe esse mito, eu vou ter passagem, eu não vou. Existem fatores que influenciam, tá? Nessa evolução, e um deles é a ansiedade, o medo e a desqualificação desses profissionais que estão ali te avaliando, tá? Nós aprendemos que quando você chega nessa fase ativa, você também existem técnicas que vão te ajudar a dilatar. Existem técnicas que vão te ajudar a saber qual é o momento exato para você ir para a maternidade. Então, se você, né, quer saber mais como identificar exatamente essas técnicas, aqui embaixo, tá? Vai ter o grupo Escola do Casal VIP, você pode entrar aqui no grupo, então eu vou estar sempre mandando os links das aulas, e também na descrição do grupo tem o nosso acompanhamento, e vou deixar também aqui o link da bio, onde tem o curso A Hora Certa de Ir para a Maternidade. Nesse curso, eu descrevo com mais detalhes e as técnicas, né, com mais ênfase, o que você deve fazer para saber a hora certa de ir para a maternidade. Então, recapitulando, link na bio com o curso A Hora Certa de Ir para a Maternidade. Link aqui embaixo para você entrar no grupo e estar sempre recebendo as nossas aulas semanais,
tá bom? Que vão acontecer todas as quinta-feiras, tá certo? Sempre nesse horário aí de 8h30, 8 horas, tá bom? Eu vou estar sempre avisando lá no grupo sobre essas aulas, tá bom? Então, muito obrigada a você que esteve aqui, tá? Convida mais pessoas, compartilha o nosso canal, que vai estar sempre tendo vídeo, curte esse vídeo, tá bom? Muito obrigada.